Em 1989, a eleição para presidente também foi considerada uma eleição histórica para o Brasil, não só porque era a primeira eleição direta depois da ditadura militar, mas sim por causa de um candidato que fez a eleição mudar os rumos. Silvio Santos decidiu ser candidato a presidente do Brasil pouco mais de 15 dias antes das eleições, que aconteceria o primeiro turno no dia 15 de novembro. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Isso aconteceu depois de muita especulação sobre a sua candidatura. As pesquisas eleitorais na época colocavam Silvio Santos em primeiro lugar da corrida presidencial, mesmo ele ainda não sendo candidato, que até então era liderada com folga por Fernando Collor de Mello. Silvio Santos chegou a conversar com o Partido da Frente Liberal, PFL, e o Partido Liberal, PL, para se candidatar a presidente, mas não houve um acordo com nenhum desses partidos. Porém, a candidatura era possível quando ele se reuniu com Armando Correia, candidato a presidente pelo PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Correia ofereceu seu lugar na candidatura a presidente e um acordo entre eles aconteceu. Silvio Santos agora era candidato a presidente do Brasil, mas havia um problema que ele tinha que consertar durante a sua campanha. Na época não existia urna eletrônica, a votação era feita por cédulas que já estavam prontas. E como ele entrou no lugar do até então candidato Correia, o nome de Silvio Santos não estava nas cédulas. Silvio teve de fazer campanhas ensinando aos eleitores que deveriam votar no número 26, ao lado do nome Correia, o candidato anterior. De todos os candidatos, agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. As prioridades da campanha de Silvio Santos eram alimentação, saúde, habitação e educação. Mas ele tinha algumas prioridades urgentes. Era combater a inflação alta, que chegava a fazer os preços variarem muito em um único dia. E outra era o salário mínimo, que era uma das principais preocupações do dono do SBT. Silvio Santos não falava em valores, mas dizia que o salário deveria ser digno. Fazer com que o nosso trabalhador, com que a pessoa que trabalha, tenha um salário mínimo condigno. Por causa de ser um grande apresentador e dono do SBT, Silvio Santos era muito popular. A maioria das pesquisas na época apontava que Silvio Santos estaria no segundo turno. Em resultado das pesquisas, apontava que Silvio Santos liderava as intenções de voto com 29%. Seguido por Collor, que tinha 18,6%. Em terceiro lugar estava Lula, com 10,6%. Com medo de perder as eleições com a meteórica ascensão de Silvio Santos, a campanha de Fernando Collor, que era aquela que liderava as pesquisas, começou a agir na justiça. O partido de Collor escalou Eduardo Cunha para denunciar irregularidades do partido e da candidatura do apresentador Silvio Santos. Silvio Santos entrou com pedido oficial de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no dia 4 de novembro. 2 dias depois, o PRN, partido de Collor, entrou com pedido para extinção do partido do apresentador. A alegação era que o PMB não havia feito o número mínimo de convenções exigido pela legislação eleitoral. E no dia 9 de novembro de 1989, o TSE cassou, por unanimidade, o registro do PMB e anulou a candidatura de Silvio Santos. E foi assim que Silvio Santos não se tornou o presidente do Brasil, por manobras jurídicas feitas por Collor naquela época. Sem a candidatura de Silvio Santos, Collor e Lula conseguiram ir para o segundo turno, e Collor acabou ganhando as eleições de 1989. Como todos já sabem, Collor foi aquele que fez o confisco da poupança dos brasileiros e sofreu impeachment por corrupção em 1992. Eduardo Cunha, que agiu na justiça contra o partido de Silvio Santos e conseguiu anular a candidatura de Silvio Santos,
foi aquele que foi preso na Operação Lava Jato, assim como o Lula, que também foi preso e condenado e teve seu processo anulado, como todos também já sabem. Não dá para dizer que Silvio Santos seria o melhor presidente do Brasil, mas melhor que Collor com certeza ele seria. Mas porém, existe uma curiosidade sobre Silvio Santos entrar para a política. Um ano antes de ser candidato, em depoimento no SBT, Silvio Santos negou qualquer envolvimento político. Em suas palavras, ele disse assim: se o Silvio Santos um dia for candidato a qualquer cargo eletivo, e se o Silvio Santos apontar qualquer um candidato às eleições, não votem no Silvio Santos, nem em quem ele apontar, porque o Silvio Santos vai estar tapeando vocês. Não quero ser político, não vou apontar ninguém para presidente da República, afirmou ele em 1988. Mas depois de tudo isso, Silvio Santos ainda continuou no meio político, mas nunca conseguiu se eleger em nenhum cargo. Se candidatou à Prefeitura de São Paulo em 1992, mas o partido também foi considerado ilegal na época. Em 2005, o apresentador foi procurado para uma nova tentativa de candidatura à presidência, mas ele rejeitou. Agora, eu quero saber a sua opinião. Silvio Santos seria um bom presidente para o Brasil? Você queria ver Silvio Santos como presidente? Ou foi melhor ele ter sua candidatura cassada? Senão ele não seria bem visto hoje. Deixe sua resposta nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, turma, e até a próxima!